Olá pessoal, aqui é o professor William, parceria com o professor Daniel. Fizemos essa videoaula a respeito de algumas técnicas de pinturas que estão no livro de vocês. Nós vamos analisar algumas técnicas, algumas imagens também, exemplos. Espero que vocês gostem. Vamos lá? Primeira pergunta que a gente tem que responder é: o que é que vocês pensam quando vocês pensam em pintura? O que é que vem na cabeça de vocês? Pensem um pouquinho aí antes da gente tentar definir o que é pintura. Bem, agora vamos para a definição. Pintura é uma técnica, a gente pode dizer que é uma técnica que utiliza pigmentos de forma líquida para colorir uma superfície, com tons e texturas. Essa superfície pode ser tela, um papel, uma parede, madeira ou vários outros tipos de superfície. Bem pessoal, dito isso, algumas técnicas mais comuns de pintura são a pintura a óleo, a tinta acrílica, o guache que vocês tanto usam na escola, a aquarela também, a caseína, a resina, o afresco, a têmpera de ovo e por aí vai. Algumas dessas técnicas vocês já ouviram falar em pinturas e obras muito famosas, outras não. O que a gente vai fazer no vídeo de hoje é tentar analisar algumas técnicas e analisar algumas pinturas, ok? Vamos lá! A nossa primeira técnica, pessoal, é a pintura em óleo. São pigmentos, dissolvidos numa base oleosa. Constando no livro História da Arte, ele dá algumas informações a respeito da história dessa técnica. Ela se tratou, na verdade, de uma nova receita na preparação de tintas. Porque os pintores, antigamente, eles não compravam seus materiais de pintura nas prateleiras de mercado, não. Eles tinham que preparar suas próprias pinturas. Eles tinham que preparar seus próprios pigmentos que extraíam das plantas, dos minerais. Depois eles estruturavam e eles tinham que adicionar algum tipo de líquido nessa mistura, a fim de converter o pó numa espécie de pasta. E aí havia diversos métodos para deixar esses minerais, esses pigmentos numa forma líquida, e o que eles utilizavam era o ovo. Só que o ovo ele fazia com que o líquido secasse muito rápido. E aí isso, na hora da pintura, dificultava um pouco. Por quê? Porque muitas vezes eles queriam fazer alguma modificação e a secagem rápida atrapalhava. Então, com o tempo, eles passaram a utilizar o óleo, porque com óleo, em vez do ovo, eles poderiam trabalhar muito mais lentamente, com maior exatidão. Se houvesse um erro, eles podiam ali na mesma hora consertar. Então, a pintura a óleo ela trouxe essa inovação na história da pintura. Essa, pessoal, é a famosa Mona Lisa, uma das pinturas mais famosas do mundo, do pintor, do gênio Leonardo da Vinci. E originalmente ela foi batizada como La Gioconda. Ela foi pintada entre 1503 e 1506. Essa segunda obra também muito conhecida, pessoal, é O Grito. A obra foi pintada por Hervé Varmonge em 4 diferentes versões, A primeira delas usava a técnica sobre óleo de pintura, em 1893. Essa pintura O Grito, ela foi um marco no início do movimento expressionista. Os traços expressivos e as cores fortes ajudam a transmitir a sensação de dor e sofrimento da obra. Essa é a obra Noite Estrelada. A Noite Estrelada foi produzida por Van Gogh no ano de 1889, com a aplicação também de óleo sobre a tela. As formas espirais e as cores traduzem bem o estilo marcante do artista. E vale lembrar que algumas características abstratas presentes no quadro se tornaram posteriormente marcas do movimento modernista. Bem pessoal, a nossa segunda técnica é a aquarela. Acompanhando a definição do quadro diz: técnica que faz uso de tintas à base de água e possui secagem rápida. Ao lado da definição nós temos um exemplo. Essa obra foi pintada em 1502 pelo desenhista, pintor e gravador Albrecht Dürer.
A obra foi elaborada meticulosamente. Os matizes dos finos pelos que parecem pintados um a um e o olhar enigmático do animal revelam o grande talento e o poder de observação do autor. A nossa terceira técnica, pessoal, é a pintura em têmpera. Ela é uma das formas de pintura mais tradicionais da história, utilizada, por exemplo, desde o Egito Antigo. Nessa técnica, nós utilizamos os pigmentos em pó, dissolvidos em gema, ovo e cola. Dando continuidade, esse nosso tópico representa as figuras rupestres, pessoal. E essas figuras indicam que a pintura, a arte, a expressão cultural, ela sempre esteve presente na história do homem, desde a era mais primitiva possível. De modo geral, elas representam, por exemplo, figuras de animais, porque isso era um fator muito importante no cotidiano deles, a caça. Hoje você consegue tudo no mercado, nas prateleiras, mas nessa época eles tinham que caçar. Então por isso que é muito comum uma boa parte das figuras rupestres ser representações de animais. Eles também representavam plantas, pessoas, homens caçando, batalhas. E sinais gráficos seriam aqueles desenhos mais abstratos que poderiam estar relacionados a religião, por exemplo, e rituais. Os pigmentos que foram mais utilizados nesse tipo de pintura são carvão, argila de várias cores e minerais triturados. É possível que também tenha sido utilizado sangue, excrementos, gordura de animal, ceras e resinas vegetais, clara e gema de ovos e saliva humana, por exemplo. No livro de vocês, pessoal, também é feito uma classificação entre dois tipos de pinturas, né? A pintura figurativa e a pintura abstrata. A figurativa seriam aqueles temas mais objetivos, pinturas que tentam se aproximar um pouco mais da realidade, pintando paisagens, autorretratos, retratos de pessoas, objetos, cenas do cotidiano, etc. Aí vocês estão vendo a pintura do Paul Cézanne. Ele gostava de pintar paisagens, objetos do cotidiano, e ele gostava de fazer retratos de figuras humanas, e esse é o seu próprio autorretrato. Um grande exemplo de pintura figurativa. E essa obra, O Banho, de Alfred Stevens, é mais um exemplo de pintura figurativa, que tenta retratar o cotidiano. O nosso segundo tipo de pintura, pessoal, são as pinturas abstratas. A figurativa tenta se aproximar da realidade, tenta ser subjetiva. Já a abstrata é justamente o contrário. Ela foge um pouco da realidade, foge um pouco da lógica. Ela é mais abstrata, mais subjetiva, repleto de significados múltiplos. Essa imagem que está passando na tela de vocês é do autor e pintor Kandinsky. Ela se chama Amarelo, Vermelho e Azul. Observem que ela retrata uma mescla de cores primárias, né? E inicialmente o uso dessas cores eles parecem ilógicos. Por quê? Porque as cores se sobrepõem, se cruzam sem um padrão e não formam objetos que você identifica de forma imediata. Esse aqui é um outro grande exemplo de pintura abstrata, que se chama Insular, de Paul Klee. Ela foi pintada em 1938 e dê uma pesquisada sobre ela para vocês aprofundarem os conhecimentos, ok? Para finalizar nosso vídeo aula, pessoal, o livro de vocês faz uma pergunta muito interessante. Que temas a pintura pode apresentar? Como vocês viram ao longo do vídeo, vários são os tipos de pinturas que podem ser retratadas. Resumidamente, nós temos aqui a natureza morta, que são as pinturas de seres inanimados. E também nós temos um autorretrato, caracterizado por apresentar a imagem de uma pessoa. Paisagem, caracterizado por apresentar a imagem de paisagem da natureza, mas também podem ser representadas paisagens urbanas. Para finalizar, o afresco são pinturas aplicadas em paredes. São só alguns dos vários tipos de pintura e temas. Bem, pessoal, essa foi nossa primeira videoaula sobre arte do nono ano. Uma aula bem simples, bem objetiva,
tentando representar algumas técnicas e alguns exemplos utilizando essas técnicas de pintura. Espero que vocês tenham gostado, espero que vocês despertem a curiosidade para vocês pesquisarem outras imagens aí, aprender mais um pouco. E por hora, pessoal, façam as atividades, procurem fazer as atividades do capítulo 2, ok? Abraço, até a próxima.